Terceira FEATRE, em sua versão online. Estamos iniciando a terceira edição da Feira de Educação e Artes de Três Rios, a FEATRE. Este ano, na modalidade online, devido à pandemia de Covid-19, obedecendo a todos os protocolos de segurança em saúde. Apresento o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios, professor Ari Rocha Faria, para fazer a abertura oficial deste evento. Olá pessoal, professor Ari, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios. Estou aqui com vocês direto do Teatro Celso Peçanha para fazer a abertura da nossa terceira FEATRE, que é a Feira de Educação e Artes de Três Rios. Nesse momento, estou aqui com muita satisfação, muito orgulho de estar contribuindo com mais um evento, com mais uma edição da nossa feira, que foi um projeto que deu muito certo no nosso contexto, tanto educacional como social, para a nossa cidade e para os arredores aqui de Três Rios. Nós estamos com uma programação muito vasta, muito bacana, e eu convido a vocês para estar conosco aqui, acompanhando a partir do dia de hoje, com uma série de apresentações dentro desse evento. Parabenizo a todos que aqui estão nesse palco, junto com vocês, direto do nosso Teatro Celso Peçanha, para que a gente consiga, nesse momento de afastamento, nesse período em que nós estamos enfrentando esse distanciamento devido ao Covid-19, não deixar passar a nossa feira tão importante, o nosso evento tão importante, para que a gente consiga estar juntos. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, estejam conosco, porque vocês vão gostar demais. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios orientou alunos e professores para que enviassem mensagens e vídeos para a FEATRE. As mensagens dos alunos retratam o carinho deles com os professores no mês em que são homenageados. As mensagens dos professores parabenizam as crianças pelo seu dia, procurando matar aquela saudade causada neste período de pandemia. Vamos ver? Tia Simone, eu te amo. Feliz Dia das Professoras. Feliz Dia dos Professores, tia Sandra. Beijo. O nome da minha professora é Tia Dias. Por causa do coronavírus, não posso mais ver ela, mas ela não me esqueceu. E eu falo com ela no celular da mamãe. E ela fez várias atividades para mim fazer com a mamãe. Assim o tempo passa rápido e a saudade diminui. Beijo, Tia Dias. Hoje eu fiz meu desenho, hoje eu fiz meu desenho com você. Apresentamos agora uma roda de conversa com o tema Literatura em Tempos de Pandemia, onde participarão personalidades tririenses envolvidos com a literatura. Chamamos o nosso mediador, Gustavo Tomás, e os nossos convidados. Muito boa noite a todos. Estamos aqui no FEATRE, Feira de Educação e Arte de Três Rios, na edição 2020.
Estamos aqui num momento muito especial com a roda de conversa entre os escritores de Três Rios, num momento muito rico, num momento de muito conhecimento, de muita sabedoria, e eu só estou aqui pedindo a Deus que me ilumine e que me ajude a conversar com essas ilustres pessoas que estão aqui, para a gente poder conhecer um pouquinho mais deles, um pouquinho mais de suas obras e um pouquinho mais de literatura, de escritas e de tantas coisas boas. Vamos comigo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais os nossos convidados aqui nessa noite de hoje. Começa aqui do meu lado direito, meu amigo Carlos Almeida, mestre em engenharia civil, autor de crônicas e livros como Tempo de Chuva, no qual eu tive grande honra de ler e trabalhar em cima na área do teatro, que até janeiro deste ano, de 2020, tinha vendido 1.235 exemplares e ficou entre os 9 selecionados dos 55, ficou entre os 9 selecionados do 55º Festival de Música e Poesia de Paranavaí na categoria Poesia, dentre 1.132 inscritos. Isso é uma grande façanha. Carlos Almeida, boa noite, muito obrigado. Você é um amante das letras e da literatura? Com certeza, Gustavo. É uma atividade paralela, mas que eu faço com muita satisfação, com muito gosto e a vida inteira, né? Então, eu sou um engenheiro que gosta de escrever, né? Essa aqui é a minha definição, talvez mais precisa, né? Não sou um escritor de carreira, né? Mas é uma atividade que eu sempre exerci e sempre escrevi, desde mesmo quando comecei na faculdade, foi o meu início, né? Onde eu comecei a me dedicar mais, né? E, enfim, ao longo dos anos eu venho praticando, né? Nunca assim com a intenção nunca tive assim um projeto para publicar um livro, nunca. E durante muitos anos, principalmente nos primeiros anos profissionais, né? A minha dedicação foi quase que exclusiva à engenharia e até hoje é quase que exclusiva, mas ainda assim sempre havia tempo para uma atividade de escrita. E ao longo desses anos, o que eu fazia era tomar parte em algum concurso, em algum evento que eu me animava a participar. E aí, ao longo desses anos, eu tive essa satisfação de vencer vários concursos, né? Teve um concurso importante que foi assim que me animou um pouco mais, foi um concurso do MEC, era um programa chamado Literatura para Todos, um programa patrocinado pelo MEC, e ele tinha uma extensão, uma abrangência muito grande, porque ele foi feito com o intuito de ser distribuído na rede pública de ensino. Então, para você ter uma ideia, a tiragem era de 300 mil exemplares. Vou te pedir uma pausa, porque você me fala de colégio público e é o nosso público-alvo, é a nossa garotada, nossos meninos, nossas meninas da escola pública. O FEATRE tem como o público-alvo a nossa garotada da nossa rede municipal de educação. Então eu vou pedir para você me ajudar a contar essa história para animar os meninos daqui a pouco. Com certeza. Pode ser? E eu quero também que você me conta como que foi esse festival e saber muito mais, tá bom? Seja bem-vindo, vamos continuar nossa conversa. Obrigado. Quero apresentar também para meu grande amigo, se assim eu posso dizer, Joel Santiago. Joel é um importante agitador cultural aqui da cidade de Três Rios, está comemorando 40 anos de carreira artística. Já participou de inúmeros movimentos culturais na nossa região, como espetáculos, cinema, música e muito mais, arte total. Além do teatro, o Joel tem uma relação íntima com a poesia, e isso é maravilhoso. Joel participa intensamente de diversos espetáculos elaborados a partir de poemas, né? E aí estamos aqui com um gostinho na boca de um espetáculo chamado Talismã, e aí a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre Talismã. E o Joel diz assim: leio poesia todos os dias. É uma confidência do Joel para nós. Ele entende que a poesia é necessária e fundamental na vida das pessoas. Ela nos cativa, acolhe, abraça, embala e acaricia. A poesia é transformadora. Ela nos comove, instiga, estimula, provoca. Nada melhor do que a poesia na nossa vida, né, Joel? Boa Se noite, ela faz isso tudo. Exatamente. Eu leio poesia mesmo todos os dias. Eu receito para as pessoas, né? É um remédio. É um remédio também, é terapêutico.
Eu, por exemplo, eu tenho, né, ao lado da minha cama, nos meus espaços, porque eu tenho livro de poesia, né? Assim, eu tenho mais de 200 livros de poesia, de escritores de diversos países. Eu sei que eu descubro um livro de poesia, seja de que país for, eu compro, na mesma hora. Mas tem aqueles escritores prediletos, eu digo para as pessoas assim, lê Fernando Pessoa, eu pego o livro do Fernando Pessoa e abro, entendeu? E aí onde caiu. Tá? Mágico. Exatamente. Aí eu sei que ali vai me trazer alguma coisa. Então, eu digo que a poesia salva as pessoas, ela já me salvou muitas vezes, a gente não tá numa situação às vezes crítica, e aí vem uma poesia, então assim, eu leio uma, leio outra, e ela, de alguma forma, ela me mexe comigo, né? E ela me resgata, tá? Então, eu leio mesmo, é uma verdade. Então, por isso que eu estou sempre, que é possível, mesmo quando demora um tempo, eu ao longo desses 40 anos, né, eu inclusive comecei, a primeira atividade teatral que eu fiz num palco, como ator, era um espetáculo de poesia, eu interpretava uma poesia da Carminha Lima, nossa, meu colega lá, né, que foi lá, chamada Relógio, e foi em 1981. Mas eu comecei em 80, mas eu tive uma participação na parte técnica, é por isso. Então eu começo em 80, mas no teatro, então dali para frente eu sempre participei de trabalho de poesia, fiz vários e comemoraria agora com a comemoração de 40 anos com um novo espetáculo todo feito a partir de poemas, alinhavado com músicas. Então a poesia ela faz parte realmente da minha vida, os poetas, inclusive os poetas da região, né? E eu gosto de falar região porque eu acho que nós estamos tudo muito juntos, Três Rios, Paraíba, Areal, Sapucaia, Levi, para mim é tudo muito junto, são pessoas que eu tenho amizade nesses municípios, eles estão muito por aqui, então eu não gosto muito de falar assim, de Três Rios só, porque aí eu tenho amigos que eu ponho nos meus espetáculos de Três Rios, de Paraíba, de Areal. Então, assim, para mim tá todo mundo, nós estamos juntos nessa... Se bobear, você deu até um pulinho no Rio de Janeiro, sim, São Paulo, já dei, Belo Horizonte. Até mais, eu acabei de interpretar agora no meu Facebook um poema de um escritor sul-coreano. Quer dizer, a poesia sul-coreana é rara no Brasil, né? Ele chama Kim Ki-chek. Então, porque eu achei muito interessante o trabalho dele, e eu falei, legal, vou colocar. Não é fácil, realmente, você tem que escolher um poema, né, que a gente consiga de alguma forma tocar nas pessoas, porque eu acho que isso é importante. Tem poemas que às vezes ele tem muita força, a força está na escrita, está ali no livro, tem uma certa dificuldade de você transpor, por isso que eu não consigo, né, interpretar qualquer poema. As pessoas dizem, interpreta esse poema, mas é difícil. Eu acho que da vida, a vida no sentido corpóreo, né, porque a força dele está na escrita. E eu vou até, só para me alongar, mas a gente você falou, a gente falando de teatro, né, falando também, porque teatro é literatura dramática, né, o texto escrito. E os amantes de Shakespeare escrevia tão bem que não precisava nem para o palco, né, só lia. Eles se sentavam, né, perto da lareira para ler o Shakespeare, que é uma poesia, né, os textos de Shakespeare, e eles diziam assim, não precisa ir para o palco não, gente, ele está bom aqui. Né? Alguns deviam até achar que no palco ia ficar ruim. Essa é uma grande dicotomia, né? A leitura e a arte dramática, né? Porque as duas estão muito ligadas, mas há... E até eu já participei de alguns encontros de debate, inclusive com a Elisa Lucinda, com a Beatriz Segal, e o debate era exatamente essa história de tirar a poesia do livro e ir para a cena. Isso aí. Né? Como é isso? Então, a Beatriz Segal é uma atriz só, né, no sentido, já a Elisa Lucinda não, ela é atriz e ela é escritora, e ela interpreta os poemas dela. Eu, por exemplo, eu só interpretei poemas meus no início, porque eu só escrevi uns poemas, depois cheguei à conclusão de que escrever não era minha praia. O negócio era falar mesmo. Então, eu fico, né, interpretando dos outros. Mas, às vezes, o escritor pode até não achar interessante. E eu já ouvi uns relatos também interessantes de algumas pessoas que viram a forma como eu interpreto, porque cada um dá um sentido, né? Cada um coloca a sua vivência, né? A sua energia, a sua força. A interpretação é altamente subjetiva, né? Então assim, eu tenho a minha maneira de interpretar, né? Que é a minha maneira, e outros terão outras, né? Assim, eu adoro o poema Linha Reta de Fernando Pessoa, e eu já vi com Juca de Oliveira, Valmor Chagas, Paulo Gracindo, né? Várias pessoas
interpretando o poema em linha reta, mas é cada um do seu jeito. Eu tenho a minha forma, meu olhar. E eu achei uma coisa interessante, quando tinha um livreiro aqui em Três Rios, que ele tinha um sebo ali na Galeria Central, há muitos anos atrás. Ele foi assistir um espetáculo meu há muito tempo, e eu vi ele interpretando um poema do Ferreira Goulart, o Traduzir-se. E eu achei interessante, porque ele era uma pessoa também, né, assim, de letra, ele vendia, ele era um cara que conhecia muito, Antônio, que ele chamava. Palavrador era a livraria que ele tinha aqui. E ele falou, Joel, eu achei tão interessante porque eu nunca tinha visto o poema daquela forma que você interpretou. Eu vi, e você me deu um outro olhar, e eu acho que esse é o nosso papel. Como eu acho que é o papel de um cantor, né? O intérprete, né? Quando ele interpreta uma música, a gente vê várias formas. Cada um tem que dar a sua peculiaridade, a sua particularidade naquilo que ele está fazendo. Então, eu preciso interpretar da minha forma e aí dar um outro olhar. Por isso que às vezes eu vejo alguns intérpretes, principalmente de música, que gravam as músicas, eu falo, gente, para que ele fez isso? Né? Porque assim, ele não deu nada de novo àquela música, e aí ele tem outras interpretações que já deram um olhar diferenciado, e ele chega lá e não diz nada diferente. Então, você tem que dar você tem que ter um diferencial e tentar mostrar um outro olhar sobre aquele tema, porque tem vários olhares, né? Ótimo, na verdade, tudo que é escrito, depois vai, né? Assim, o que o Carlos escreveu, o que o Zé Roberto escreveu, depois que escreveram, não é mais deles. Isso é ótimo. Né? Perdeu-se. As pessoas vão interpretar diferente. Obrigado, Joel, por essa introdução. Você não veio sozinho, você trouxe um monte de... Eu trouxe aqui pra gente. A gente vai falar sobre literatura na pandemia, né? Isso, vou dizer sobre isso. Então, você está armado, você não está sozinho. Não. E está, mais ainda, à minha direita, esse grande amigo também, ex-jogador de futebol José Roberto Lopes Padilha, ou Zé Roberto Padilha. 68 anos, teve passagem pela Seleção Brasileira, Canarinho, Fluminense e Flamengo. Já foi secretário do esporte da nossa cidade por 8 anos e é escritor, além disso jornalista e um excelente funcionário público. Entramos aqui numa discussão, mas chegamos ao denominador comum de 10 livros escritos. Tudo começa em 1988 com Futebol, a Dor de uma Paixão. E aí foi para uma segunda edição em 89, com o mesmo tema, apesar de ser uma edição ampliada. Né? Temos aí uma lacuna, Zé, de 11 anos, mas depois a gente conversa sobre isso. 2000. À Beira de um Gramado de Nervos, seu terceiro livro. Quarto, 2006. Aí mais uma lacuna de 6 anos. Crônicas de um Jogador. E aí você vai pulando, né? 2011, Crônicas de um Jogador. Ex-jogador. Crônicas de um ex-jogador. Sexto, Arquibaldo, o Saudosista. Sétimo, Crônicas de um Fracasso Anunciado. Oitavo livro em 2017. Memória de um Ponta à Esquerda. Não esquece essa crase, não, por favor. Não esquece essa crase. Crase que é o nome. 2018, seu 9º livro, Josemo, Vida e Obra de um Empreendedor. E o seu 10º livro, em 2019, Crônicas de uma Saudade Anunciada. E esse livro parece ter um toque especial, daqui a pouco então a gente fala mais dele. Mas antes, me conta essas lacunas, me conta essa polêmica desses 10 livros que você achou que era 8, 9. Boa noite, Zé. Boa noite, querido. Primeiro, um sonho de triense está aqui em cima, né? Eu cansei da minha vida ali ver Dante Caldas Martins, seu Guti, próprio Joel, Zé Rodrigues. Eu sou um apaixonado pela arte e nunca vim aqui em cima. É um prazer inenarrável estar aqui em cima. Então, e segundo, agradecer à Secretaria de Educação, tem sido muito gentil com a gente. Eu observei nos últimos anos, eu quero não desmerecendo os demais, mas citar a Lenita, porque a Lenita sempre foi tão carinhosa com nós escritores, sempre que tem alguma coisa ela lembra da gente. É fácil lembrar do Paulo Coelho, né? Paulo Coelho está em todo lugar. Agora lembrar da gente, então eu queria agradecer a Lenita. Em nome de todos nós aqui, esse carinho que você, da Secretaria de Educação,
Porque o último livro meu foi patrocinado pela Secretaria de Educação, com o intuito de estar em todos os colégios públicos tem um livro, a terceira edição, para o garoto chegar e falar assim, eu quero ser jogador de futebol. Ele pensa logo no Maracanã, na seleção brasileira, naquelas mulheres, né, ao lado do Adriano, naquelas É o clichê ali do... Vou sair, mas aí o livro mostra que ele tem que passar numa peneira, ele tem que abrir mão da sua adolescência, porque ele não vai beber, não vai fumar, não vai, desculpa a expressão, comer ninguém, porque tem que dormir cedo, acordar cedo. É uma vida de sacrifício que as pessoas não imaginam que é um jogador de futebol. Que ele se tornou um atleta ao longo dos tempos. Um atleta tem que se dedicar puramente. Ou você acha que eu ia chegar de 68 anos com essa... Não é? Então, eu agradeço a gentileza do livro estar em todos os colégios de Três Rios públicos. É um trabalho que não tem preço e não tem como nós agradecemos isso. E segundo, eu acho que outro dia a pessoa perguntou o que tem que fazer para ser escritor, né? O Joel e o Carlos sabem a receita aqui. Primeiro, você tem que ler muito. Não tem como escrever se você não lê. Então, se você, garoto que quer seguir, né, esse ofício que nós estamos nos dedicando, você tem que ler muito uma fase da sua vida. Quando eu estudei Direito na Gama Filho, o direito, todo mundo devia aprender direito. Né? Primeiro, a parte bonita, o crescimento do direito, Aristóteles, Platão, Montesquieu. Então, isso te dá uma bagagem muito grande. Depois entra no direito penal, direito na fria pena da lei, não é tão gostoso. Mas você precisa ler. O Joel falou de um rapaz, Irving Alisson, um escritor, que eu li todos os livros dele. Aí para um tempo, aí depois você é estimulado a escrever. Isso está guardado aqui dentro, vai saindo. Mas eu queria encerrar essa primeira fase dizendo que o mais estimulante desse nosso ofício atual, que é escrever, é você não ter nada programado. Você senta, eu tenho o privilégio de sentar numa mesa que é sagrada em Três Rios. A mesa que o Carlos Almeida e a Taninha moraram durante... Quantos anos? 14 anos. 14 anos. Naquela mesa foram formados a maioria dos profissionais de Três Rios. Olha. Minha prima Tânia Maria Lopes Rigo é uma referência. E eu pego uma folha em branco, uma caneta, sento naquela mesa e peço ajuda à minha tia Rita Cerqueira, claro, para que eu possa transformar os anseios da sociedade por escrito. Porque nós vivemos... Qual é o retrato da sociedade tririense? Eu estou aqui com um livro que eu achei um nome maravilhoso. Da Folha de Parreira ao Monoquime. Isso retrata uma época em que tinha um monoquime. Eu, quando escrevo uma coluna eu sou colunista do Três Jornal, e na pandemia não escrevi tanto na minha vida, porque eu sento, aquela sala me traz aquele negócio, você escrevendo. Mas você fazer justiça através dos teus textos. Eu tenho uma crônica sobre o professor Fabiano, que eu guardo com tanto carinho, que ele, como todo ser humano da sociedade, às vezes é vítima de um erro de avaliação, as pessoas julgam irresponsavelmente. Eu lembro que a minha prima Marta chegou e me falou, Robertinho, aconteceu um problema lá no colégio, ela me contou, rapaz, e eu fico tão feliz quando eu acabo o texto e faço justiça através do texto, sim, porque talvez nem a própria justiça civil, penal do outro lado da ponte consiga fazer isso. Você, a pessoa lê e fala, porra, tem o outro lado dessa história. Então, quando morre um amigo muito próximo, uma pessoa que a sociedade gostaria de agradecer, eu consigo transmitir isso através do texto, isso não tem preço. Pra vocês terem uma ideia, eu não recebo um tostão, esse foi o trato que eu fiz com o jornal, escrevo há 6 anos. Eu faço questão de não receber. Sim. Primeiro, para me dar liberdade de eu escrever quando a inspiração vier, e não ter obrigação. E segundo, de não ter os textos submetidos à apreciação. Às vezes, claro, eu sou uma pessoa politizada, às vezes eu nem publico, eu tiro esse troço daqui. Mas é normal, né? Algumas coisas não são... Mas eu quero encerrar dizendo que eu tenho muito orgulho de hoje ter uma folha em branco, uma caneta e procurar dentro da sua... Por isso que eu ando muito a pé. Às vezes as pessoas me dão uma crônica do dia assim, Roberto, você viu isso? Opa, muito obrigado pela crônica. Isso. Aí eu vou lá naquela sala que respira. Naquela mesa que estava faltando ele, né? Está sobrando ele. Exatamente, Joel. Então, esse é um prazer estar hoje contribuindo socialmente
para registrar esse momento da sociedade. Um dia eu vou abrir o livro de Zé Roberto, os poucos exemplares que eu ganho, falar assim, pô, Três Rios era isso mesmo, gente? Que beleza. Então essa é a FEATRE, que maravilha, né? Então, estamos nessa roda de conversa aqui, que vai ter o seguinte tema, meus amigos. Literatura em tempos de pandemia, né? E aí nós vamos conversar então nessa temática. E aí eu queria voltar ali no Joel para poder dizer do espetáculo que foi interrompido em função da pandemia, Joel. Exatamente. O Talismã, que você comentou, é um espetáculo de poesia com música, né, alinhavado, porque, na verdade, os meus espetáculos de poesia, eles são seguidos. Eu não falo uma poesia, as pessoas até se surpreendem quando vêm, porque às vezes vem pensar, vai no espetáculo, vou ver um rapaz lá falando as poesias, aí a gente bate palma a cada poesia. E não é, eu faço um espetáculo mesmo, né? As poesias, as coisas são sequenciais, e no final ele tem um início, um meio e um fim. E ele ia ser estreia dia 21 de março. 21 de março é Dia Mundial da Poesia. E aí a pandemia, né, foi dia 15 de março que a gente começou, então eu já estava aqui nesse mesmo palco, com quase tudo pronto, ensaiei até o dia 12 de março. Muito bem lembrado, Joel. Desculpe te interromper, mas é com muita alegria que a gente está sediado aqui no Teatro Celso Peçanha, né, organizado pelo Grupo de Amadores Teatrais Viriato Correia, né, que gesta isso aqui, toma conta desse espaço. Por isso a emoção do Zé Roberto em estar aqui nesse palco sagrado, minha casa, nossa casa. A minha segunda casa. Sua segunda casa, o quintal da minha, então. Eu comecei aqui no teatro, eu comecei a frequentar o teatro em 1979. Olha. E aí, em 1980, eu participei do primeiro espetáculo, né? Por isso, os 40 anos. Você ficou emocionado? No Teatro Celso Peçanha. Primeira peça, como é que é isso? Desculpa perguntar. Não, estamos Na verdade, Zé Roberto, você sabe assim, a primeira peça que eu participei aqui foi do colégio, do Colégio Walter Franco no festival. E depois, em 81, eu participei do espetáculo aqui, olha que situação. Mas eu fazia parte técnica também, eu era contra-regra com a dona Violeta Silveira. O último espetáculo da dona Violeta Silveira, ela faleceu, né, logo depois, foi A Cigana Me Enganou. Então, olha, isso aqui é muita emoção. Você está ali nos bastidores, que eu era contra-regra, né? Naquela época existia essa figura, e ver a dona Violeta. Era uma aula, né? Assim, a dona Violeta passeando aqui, e era um personagem que chamava Tatá. E ela tinha feito várias, não era a primeira vez que ela fazia A Cigana Me Enganou, é um espetáculo que já tinha sido. A dona Leí do Espírito Santo, que foi que me enfiou dentro desse teatro, que foi minha professora, ela fez A Cigana Me Enganou, né? Ela fazia a própria Cigana, que neste ano de 81 foi feita pela Lúcia Valentim. E a dona Violeta fazia, era a Violeta e o Carlinhos Gama. E era tão interessante porque o Carlinhos Gama era aquele autor de cômico, né? E era uma comédia, só que ele estava muito caco. E a dona Violeta era o oposto. Naquela época, os textos eram entregues, você só tinha os suas falas. Olha. E a deixa para você entrar, você não ganhava o texto completo. E a dona Violeta era uma atriz dessa situação. Assim. Então ela sabia, você tinha que dar a deixa dela, que ela só te respondia. E o Paulinho Gama era o oposto. Ele improvisava, e ela parava. Nelly, era o Nelly que dirigia, Nelly Alves. Ela brigava com Carlinhos Gama, aí parava o ensaio, Nelly, ele não está me dando a deixa. Então, aí tinha os pontos, né, que ficavam, e era tão engraçado, assim, tinha por causa dessas situações, tinha um ponto que ficava atrás de uma poltrona, para ficar bem perto da cena, por causa dessa coisa das pessoas não gravarem. Então, você imagina, eu comecei assim, aqui no palco, não como ator, mas do lado da dona Violeta Silveira, que é o símbolo, né, assim, de atriz. A Violeta Silveira foi tão importante como atriz que o Viriato Correia, que dá o nome ao grupo, o Viriato, quem era o Viriato? Imortal da Academia Brasileira de Letras, né? O Viriato foi imortal, foi fundador da Sociedade Brasileira de Autores, né, que é a SBAT, e viu a Violeta, né, porque quando o teatro estava sendo construído, ele veio a Três Rios. Ele morreu, inclusive, um pouquinho antes do teatro ser inaugurado também, o Viriato. E ele viu a Violeta, ficou tão encantado que escreveu uma peça para a Violeta. Isso muita gente talvez não saiba, né? Mas o Viriato escreveu uma peça para aquela atriz que ele ficou encantada de vê-la no palco. Agora, Joel, um fato interessante, que essa primeira geração, eles eram autodidatas, né? Não é? Assim, a família Silveira, que a gente sempre fala assim, porque tudo surgiu com os Silveiras, né? Com o seu Exaltino, que era o patriarca. A Violeta naquela época era muito jovem, ela, a dona Leni,
né, 16 anos, eram meninas, né, adolescentes, e era isso, né, assim, a Três Rios já tinha uma tradição, antes do Gativic teve o grupo, um grupo anterior, Dias Braga. Então, mas já tinha uma tradição de passar muito teatro por aqui, né, porque vinham nos circos, os teatros, na verdade, eram nos circos que passavam por aqui. E as pessoas realmente era isso, assim, elas... E na época, tinha crítica, tá? Os jornais eram muito interessantes, eu fiz um levantamento, né, eu li muitos jornais da época. Mesmo nas pequenas regiões como a nossa? Não, Três Rios tinha. Que isso? Eles comentavam, e crítica de cinema também. Era muito interessante. E essas pessoas eram isso, né? Assim como os grandes, assim, Fernando Montenegro, a Fernanda Montenegro nunca fez faculdade de teatro, né? Nem o Fernando Torres e nem esses medalhões nunca fizeram, né? Eles aprenderam fazendo trocando informações. Até criaram, né? Exatamente, escolas. criaram formas de fazer, aprenderam com muitos estrangeiros que vieram para o Brasil, né? Que dirigiram esses medalhões. E aqui em Três Rios também, assim, com essa troca, e eles foram aprendendo isso, fazendo. E o Seu Exaltino nem foi o primeiro presidente do teatro, né? As pessoas acham que o primeiro presidente do grupo foi o Seu Exaltino, na verdade ele foi o terceiro, ele era tesoureiro, ele era dono da gráfica que fazia o jornal Entre Rios. Então, por isso, assim, tudo do Gativic, até as atas do Gativic saiu no jornal, né? Você lê as atas do Gativic no jornal, na época. Então, assim, a família Silveira teve, a dona Leni fez teatro há muito tempo, depois ela se afastou. Eu tive o prazer de conhecer a dona Leni, a dona a Violeta, e também a dona Leni, que é irmã dela. Devia ter 12 anos também você. Um pouquinho mais. Ele fala, dona Silveira, olha pra mim assim. Tipo, né? Você sabe. Nós conseguimos que ela voltasse, ela ficou afastada, a dona Leni, que era irmã da Violeta, que a Violeta, assim, realmente só saiu do Gativic, né, quando faleceu, mas ela continuou ativa até o início da década de 80. Então, assim, e depois no palco, aí sim, no palco era diferente, porque era um espetáculo, assim, eu não me lembro exatamente. Agora, essa minha participação com a dona Violeta, assim, é marcante. Você vê que eu sei de coisas, assim, eu lembro, porque eu ficava ali, você imagina que eu fico ali atrás, vendo uma atriz, né, com esse porte, passeando aqui pelo palco, uma privilégio. Uma taça de vinho antes? Olha, eu tô aqui em família. Com quem, né? Um privilégio. Eu dei muita sorte, não dei? De ter tido chance de conviver, não só com a dona Violeta, mas com o Nelly também. O Nelly é da geração, ainda antes porque o pai do Nelly, o Dodô, já passei a parte do Gativic antes do teatro. O teatro foi inaugurado em 62, né? Aqui. O grupo é de 37. Então, assim, já eram pessoas anteriores. Nós temos o Ledimar até hoje, né? O Ledimar é um amador que nós temos, mas antigo. O Ledimar faz teatro desde antes do prédio, né? Então, e está aí vivo até hoje, participa da Força do Perdão até hoje, né? O Ledimar ainda faz a Força do Perdão, espetáculo que o Gativic ensinou mais vezes, assim, ao longo de vários anos. Mas é isso, então assim, estar aqui no teatro, eu conheço cada pedacinho, a gente brincava de pique aqui, a gente vinha para cá para isso também, então o teatro, a gente era uma ligação, então eu conheço cada centímetro, eu entro aqui no escuro sem nenhum problema, eu subo mesmo, eu falo... Normalmente entra no campo de futebol, você entra aqui. Eu subo, tá escuro, não tem problema, eu vou, assim, eu sei onde eu tô, entendeu? Então, Joel, eu acho que isso que emociona, o Zé trouxe a palavra emoção pra gente, mas eu acho que isso que emociona. Por quê? A gente está vivendo um momento de pandemia ainda. Inclusive, preciso dizer, para quem está assistindo a gente está mantendo o nosso distanciamento social. Os protocolos, temos o álcool em gel, os protocolos de higiene, as máscaras estão aqui, a gente só tirou para se comunicar melhor com você que está aí do outro lado, acompanhando a gente. Não vai embora, fica aí. Tem muita conversa ainda para rolar aqui, mas só para poder esclarecer, a gente está num espaço, então, aberto aqui, né? Ele é fechado, aberto, então não há problema. E a gente está no palco do Teatro Celso Peçanha, gerido pelo Gativic. Eu acho que o que emociona, Joel, é você ter sido interrompido lá atrás com a pandemia, e hoje você, na hora que a gente chegou, e aí abrindo, você falou assim, poxa, meu cenário está ali, o meu cenário não pode ser utilizado. Eu acho que isso emociona um pouco, ou não? Como é? Não, com certeza. Porque, na verdade, quando o teatro fechou com o meu espetáculo aqui.
Aí tiramos tudo que estava em cena, apesar de que eu não faço espetáculo diretamente no palco, porque eu utilizo inclusive a plateia, né? Eu saio, porque poesia também, eu gosto de olhar no olho, né? A poesia tem que ser sussurrada muitas vezes, né? Então, assim, você tem que tocar nas pessoas, tanto que eu só volto com o meu espetáculo quando realmente a pandemia acabar, quando tiver vacina, porque a gente precisa das pessoas, né? E a poesia tem essa capacidade de tocar nas pessoas, e eu gosto de olhar no olho delas. Então eu ando no meio das pessoas, quase como um diálogo que eu faço ali. E aí eu subi e comentei isso, pô, ainda estão aqui, porque fechou o teatro desde aquela época, né? O teatro ficou fechado, a gente está entrando agora aqui. Então, assim, realmente me toca profundamente, e eu vou comemorar os meus 40 anos nos 41, né? Porque vai ser no ano que vem, com certeza, não tenho dúvida que o espetáculo virá, porque isso vai passar, isso é a história da humanidade, né? Acontecem várias situações, algumas até muito piores, e o ser humano tem essa capacidade, e nós temos e sempre teremos, de como fênix, de ressurgir, né? De se reavaliar, de se refazer e de enfrentar. Eu acho que esse é o nosso maior, essa capacidade que a gente tem, né? De sempre de enfrentar e dar a volta por cima. Então eu não tenho dúvida que a gente vai passar por isso, e que eu vou estar com o meu espetáculo aqui, e assim, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho como é que foi a minha experiência literária, desde março até agora, né? Então tá, então pro pessoal não ir embora dali, a gente segura essa. E aí eu vou pular agora aqui pro Carlos Almeida, porque no meio dessa pandemia, Carlos, eu também quero que você fale daquela situação da escola pública, isso é encantador, mas vamos deixar o pessoal com água na boca. Você fala você no meio da pandemia, você ganhou um prêmio, você concorreu com centenas, milhares de escritores. Como foi isso? Foi uma satisfação realmente, e uma surpresa, sempre uma surpresa, né? Porque você encaminha uma obra para participar, mas é sempre uma expectativa, né? E essa realmente me surpreendeu, porque é um concurso muito disputado, essa é a realidade. O festival tem 55 anos, então ele é um festival que ele tem, inclusive, um troféu curioso que eles chamam de a Barriguda, que é realmente uma personalidade, assim, é uma estatueta, né? E aquilo chama atenção, é uma estatueta simpática. Mas o festival é muito interessante porque ele reúne poesia e música. E, da minha parte, eu fiquei muito, muito satisfeito, porque o Ronald Sartre também ganhou na área de poesia, na área de música, também foi selecionado. Nossa cidade. Então, eu até estava comentando que foi um destaque para Três Rios, porque são poucos selecionados, né? Como você comentou, foram mil tantas inscrições. Vamos lembrar. 1.100 e poucas inscrições, e você tira 9, né, de 1.100 e pouco, né? 1.132 inscritos. E aí isso, na relação, você vê que tem o Brasil inteiro. Então eu achei muito interessante e fiquei muito satisfeito por isso, porque a cidade fica representada, né? E você vê ali que esse Três Rios realmente está ali destoando, porque é São Paulo, é Recife, são as grandes várias capitais, cidades, né? Que a participação é muito grande, né? Então achei muito interessante isso. É a sua primeira participação nesse concurso? Nesse E se despontou? Nesse concurso. E você conhece um pouquinho do histórico desse concurso, desse festival, só para a gente... Então, esse festival, a concepção dele eu acho muito interessante. Ele é promovido pela prefeitura do município de Paranavaí, e ele tem uma conformação interessante, porque ele faz, num primeiro momento, a seleção das obras de poesia e de música, e, num segundo momento, ele faz um concurso para os declamadores e os intérpretes. Então, eu achei isso muito interessante, a ideia, né? Então, nessa segunda etapa, os intérpretes e os declamadores vão participar de um concurso para declamar, interpretar as músicas e os poemas que foram vencedores. Então, isso é maravilhoso, né? Porque consegue contemplar ali e atender essas duas demandas artísticas. E é a primeira vez no formato online, talvez? Por circunstância, né? Ele até tem uma Todo mundo se reinventando, né? Porque Paranavaí está a 1.200 quilômetros daqui. Então ele tem uma característica que é a seguinte: o vencedor só recebe o prêmio
se for pessoalmente. Então, assim, é uma imposição do edital. Ixi! Então, você... Mas nesse caso de específico, que vai ser online, também você vai ter que ser... Aí, nesse caso, eles vão fazer o concurso online e aí vai prevalecer essa Você possibilidade. não vai precisar... Aí, o grupo que é da cidade, porque o concurso é dividido em fase nacional e fase regional. Então tá se encaminhando ainda, Eles promovem um microconcurso para Você contemplar... se disputou pela seleção. Pela fase Você nacional. Entendi. Ainda estamos ainda na torcida. É isso, eu estava até comentando isso. Nesse concurso não tem um vencedor, são os selecionados, sim. Eles se situam no mesmo pé de colocação. Igualdade. Então, os selecionados são os vencedores. Eles publicam eles têm uma publicação, uma edição com relação que vai apresentar esses que foram selecionados, né? E não tem assim uma ordem de classificação, não, são os selecionados. É uma coisa assim diferente do que a gente vê normalmente. Que é bem legal isso, né? Também acho interessante. E eu acho interessante esse formato porque envolve outras atividades, né? Tem um outro que eu também participei, de Pindamonhangaba, já tem um tempo, eu achei esse também fora de série, pela prefeitura também. Eles publicam o edital para os poemas, e aí tiram uma quantidade de pessoas, são 3 vencedores, mais 17 para formar um livro, e depois faz um outro concurso para a capa do livro. Então, e desses que eu participei, é o mais bonito que eu tenho. Porque é uma capa muito bonita. Que legal. Quer dizer, eles pegam, assim, o pessoal de literatura aí pega o pessoal de artes plásticas, né? Então eles começam a envolver outros artistas. Esse multiculturalismo também, essa linguagem, ela ajuda muito, auxilia muito, né? Porque os meninos assistem, as pessoas participam nas escolas, mas eu só pinto, eu não tenho nada a ver com literatura. Claro que tem, né? É possível para todo mundo. Mas eu só escrevo uma coisa pequenininha, mas é possível. Não, e você imagina, uma pessoa que pinta, ela pode ilustrar, né? Claro. Ela pode ilustrar um poema, ela pode ilustrar uma crônica, né? Os nossos cronistas. A gente não pode perder esses meninos de vista. Assim, eu não sei se é porque a minha vida foi misturar, né? Eu me envolvo com todas essas áreas. Então, porque está tudo ligado realmente. Então, você pode criar ações em que você envolva artistas de diversas linguagens. Né? Total, né? E isso é muito importante, a gente criar redes, né? Isso é importante, né? A gente estabelecer essa relação entre as diversas linguagens e o conhecimento entre os diversos artistas. Né? Você pode ter certeza que a Lenita e o Ari, a equipe dele, transportei para a cabeça deles, eles estão já pensando nessa possibilidade. Que beleza, hein? Sediar futuramente porque 1.200 quilômetros, 1.200 inscritos por quilômetro, aqui é mais perto. Sim, claro. E a gente precisa mesmo se reinventar. Eu acho que isso é uma provocação importantíssima. E você sabe que, olha, esquina do Brasil, né? Eu vejo, assim, eu estou sempre participando e estou sempre entrando nesses concursos, e eu vejo, assim, é uma divulgação muito grande. A maior parte é promovida pelo órgão local, pela prefeitura, ou por um órgão de cultura local, e o acesso, a demanda é muito grande. E vou falar para vocês, o custo de uma promoção dessa é muito baixo em relação à projeção que dá, né? E os concursos, eles movimentam a cidade. Esse festival lá de Canaí, ele é um evento, ele é uma coisa, um negócio assim de uma... Vocês são garotos de propaganda. Cada um que se inscreve. Com certeza, porque fala, né? Nós estamos aqui falando desse município que nós não conhecemos. Vamos agora ter que conhecer, porque a gente precisa descobrir mais um pouquinho sobre ele. Paranavaí. Procura aí no Google, você vai achar. Então, isso realmente ajuda a colocar esse município no mapa nessas áreas, exatamente, e de outras pessoas, inclusive fazer as pessoas irem lá, que eu acho muito legal. Eu acho muito importante isso, de fato, né? Você conhecer os artistas, lá você vai ter que entrosar, que isso é que é importante, né? Esse entrosamento, esse conhecimento entre os artistas, esse entrosamento. Falando desse entrosamento, o senhor Zé Roberto Padilha não é só escritor, jornalista,
um excelente secretário. Essa aí não está no meu currículo, não. Não está, não? Excelente servidor público. Há controvérsias. Pois é, mas sabe o que eu estou aqui pensando para conversar com você, além desse bate-papo aqui? É que você jogou no colo do senhor Joel a palavra emoção. Mas, seus 2 últimos livros, como é que fica isso para você, hein? Olha, o último livro é aquele livro que você não gostaria de ter escrito, né? É. Porque Crônicas de Saudade Anunciada é um anúncio de uma perda que você vai ter. Então, eu fiz questão de registrar isso porque a dor faz parte da vida da gente, né? Eu aprendi essa lição. Nós temos uma cota de sofrimento a cumprir, essa ninguém vai tirar, que são as perdas das pessoas que você ama e tal. Então, a lição é que você aprende na família, que você tem que aprender a curtir os grandes momentos. Sim. A minha esposa, que eu dedico o livro, ela sempre abriu mão de tudo na vida para os filhos. Eu quero viajar, casamento. Eles gostam de casar, né? Eu casei 2 vezes. Eu também gosto, né? Casou 2. Adoram casar. Então sempre tinha uma festa, eu mesmo, dentro do meu egoísmo, sempre tinha um livro para lançar, e ela abriu mão a vida dela de tudo. E quando ela partiu, eu falei, pô, foi muito injusto, cara. Uhum. Então, o livro foi uma homenagem. Eu acho que ficou registrado, eu acho que é o que eu disse no começo, a obra literária é para marcar um momento, sabe? Sim. Seja ele de dor, mas é o pequeno conselho de um amigo, não adie a viagem para Búzios com a sua esposa. Seu filho pode pagar o casamento. Você registra isso lá? Oi? Você registrou esse momento lá, e essa sua fala tá lá? No livro? É. O livro tem 8 crônicas, o livro tem 26 artigos, sendo que 8 registram cada momento difícil que nós passamos, sabe? Sim. Até para as pessoas que passam pelo mesmo... porque ninguém é diferente de ninguém, o sofrimento está aí mesmo, né? Sim. Porque nós temos que aprender a viver, curtir mais o nosso momento feliz. Porque essa cota nós vamos cumprir. É verdade. E sua penúltima obra ali, que vai falar do senhor Josemo, também a gente se espanta com essa partida repentina, talvez precoce, em função da pandemia, né, que a gente está tanto falando. Eu agradeço muito ao Entre Rios Jornal, essa oportunidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas, porque eu escrevi um artigo sobre o senhor Josemo. Eu ando de bicicleta até a Barrinha, vou de Paraíba do Sul, bebo água e volto, já é um hábito meu. E eu descobri, uma porção de estruturas metálicas, tudo empilhado em frente a Aços Mil, no momento em que todo mundo estava tirando o pé do acelerador no Brasil. Tem uns 3 anos essa crônica. Todo mundo tirando, eu falei, poxa, as pessoas tiram o pé e esse homem coloca o pé no acelerador. Que figura é essa, né? Aí eu fiz um texto, Legos de um empreendedor, falando sobre a coragem dele. A grande vantagem de escrever sobre as pessoas é que eu não tenho interesse. A melhor coisa do mundo é você não ter interesse nenhum, porque você escreve a hora que quiser, e as pessoas tinham muita dificuldade em agradecer o senhor Josemo. Como eu saí de Três com 16 anos e voltei com 36, eu tive 20 anos de uma saudade danada da minha cidade. Eu sou apaixonado por isso aqui. E quando eu vejo um homem daquele naipe, dá tanto emprego, construir sempre. Aí eu fiz a matéria, e minha esposa um dia passou no Bramil, e ele falou, vem cá, dona Rossana, chama o seu marido que ele vai escrever meu livro. Foi um momento muito bacana de experiência, porque eu sou, vamos dizer, um peladeiro escritor, né? Eu pego um texto, escrevo, não tenho nada de literatura, não tem nada de rebuscado, eu escrevo como eu falo. Isso é ótimo. O senhor Zé me falou, pô, é você que vai perpetuar uma história que é muito simples. Então, rapidinho, um momento que marcou muito o livro, quando ele nos levou na primeira casa que ele morou, a família, lá em Secretário. Lá, indo para Itaipava ali, né? Araras, você vira à direita, vai subindo e morou lá em cima, Sim. onde houve aquela avalanche. Sim. Né? Tem até uma fotinha no livro. Tem uma foto de ele tirando uma foto de onde é a família, paupérrimo, todo mundo. E ele, quando desceu, ele avisou o pai dele assim, pai, eu vou abrir um mercado de Três Rios. O pai dele, pô, pelo amor de Deus, meu filho, lá tem fiscal. Ele falou, mas também tem freguês. Essa eu achei primeiro. E segundo, quando ele desceu, eu vinha atrás anotando tudo, né? Porque eu, escritor de primeira viagem, biógrafo de primeira viagem, quem sou eu para escrever biografia? Ele foi relatando tudo. Aí eu anotando. Aí quando desceu, esse momento marcante do livro, quando ele desce a serra, ele fala assim,
eu tinha 2 caminhos a tomar na minha vida. Se eu viro à esquerda, eu ia para Petrópolis, ia ser um cara com muito mais condições, muito mais rica. Mas Deus falou assim, meu filho, vira à direita, porque ali tem um povo que perdeu uma companhia industrial Santa Matilde e precisa Foi de nessa emprego. transição. Ele falou que ia virar para cá, mas o Olha. volante virou para lá. Nossa. Então esse homem surgiu nessa cidade, num momento de muita dificuldade, deu emprego, e eu tenho muito orgulho de ter recebido essa oportunidade de colocar essa história. Eu até falei para o Juninho, o filho dele, que a primeira edição esgotou, né? Claro que é igual o livro do Belchior, o disco do Gerry Adriani e do Belchior. Estava tudo encalhado na loja americana. Faleceu, o dia seguinte sumiu. É um processo natural, de curiosidade. O livro do Sr. José, a edição toda se esgotou. Eu falei, Juninho, é uma hora de reviver a segunda edição também. Estou pedindo dinheiro no nome porque ele pagou direitinho. Mas para que as pessoas tenham mais acesso. Porque um homem como esse, Sim. ele passa... Você vai me perguntar, ele tem substituto? Não tem. Não tem. O Sr. José não tem substituto. Você vai ler o livro e falou, esse homem... Teve um lance que o cara falou assim, que chegou o Sr. José na beira de um edifício, falou assim, nossa, se eu cair daqui, eu falei, se o Sr. José pular, pula junto que é bom negócio. Pula junto que ele não erra um. Então, é um livro que se torna interessante porque ele conta essas peculiaridades de um homem que não vai ter mais. Para encerrar, se vocês vão comprar o livro. Ele foi passar o Réveillon com o Zé Ricardo, que ele sempre passa o Réveillon lá, né? O Zé Ricardo, nossa senhora, que praia linda. Ele falou, pô, já pensou com um sorvete 1000 aqui? Mas olha que mulher bonita, mesmo, eu né? preciso vender um biquíni. Pô, relaxa, pô. Aí fogo de artifício, ele falou, eu ainda vou comprar uma porra dessa para mim, uma fábrica. Então, homem que viveu, o rei dos secos e molhados. Então, eu consegui, com a ajuda primorosa da jornalista Aide e do Frederico, que eles nos ajudaram. Eu fiz a redação final, mas ela que entrevistou a dona Marlene, os pais, e o Frederico, os meninos, que é da faixa etária dele. E eu só redigi o final com a minha... Né? Porque um livro não pode ser de 3 pessoas, porque pô, tá aqui, depois vem para cá. Mas foi uma experiência bacana. Então eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. E lembre-se, José Corrêa de Mello. Esse cara vai fazer falta. Então você jogou lá a emoção no colo do Joel, mas na verdade o emocionado estava você, né? Eu sou pura emoção. Isso é bom. Joel, as pessoas querem ler o que na pandemia? O que será que comigo aconteceu uma coisa muito curiosa, acho eu, né? Assim, porque eu tive 2 circunstâncias ligadas à literatura. A primeira a gente já começou a falar porque é a poesia, né? O que aconteceu? Como eu não consegui montar o meu espetáculo dia 21 de março, eu resolvi gravar uma poesia, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, era gravar, porque eu não gosto de ser filmado, assim, meus espetáculos, eu nunca gostei muito, talvez uma filmagem como um documento. Eu gosto de fotografia. Mas eu acabei filmando, fazendo, um amigo filmou, e eu falando a poesia de uma amiga de Três Rios, a poesia chama Retrospectiva, que eu queria dizer isso, não pude fazer meu espetáculo, que era hoje, Dia Mundial da Poesia, mas eu vou deixar alguma coisa gravada. Então, dia 21 de março. Acabou que deu um resultado tão grande, de tanta gente no Facebook curtindo, comentando e me ligando, que eu... Falei, gente, tá legal, mas como é que eu vou filmar daqui pra frente? Eu não posso chamar ninguém para entrar na minha casa, porque eu fiquei naquela quarentena, né? No dia 21 rolou para gravar, mas aí faz tipo selfie. Aí eu falei, deixa eu ver, mas vai ficar horrível. Aí gravei a primeira poesia, mas até não achei ruim, não. Mas aí mandei para uns amigos, né, pra gente ouvir a opinião. Pra avaliar ali. Aí não, mas ficou legal. Aí eu comecei a gravar. E aí eu comecei a gravar e fui colocando praticamente toda semana, desde o dia 21 de março, teve semana que eu coloquei até 2 poesias, e aí agora coloquei a sexta-feira, que depois eu comecei a colocar só as sextas-feiras, a 35ª. Então, do dia 21 de março até a semana passada, eu já publiquei 35 poemas, e aí de autores mais variados, inclusive autores... Que eu ia falar, é interessante não ter roteiro. Eu acho interessante de você, a cada semana, você fica esperando o que vem. Então, eu acho interessante, e a variedade é muito grande, né? Você muda muito. Outro dia foi Agostinho Neto. Exatamente, a última foi do Agostinho Neto, que né? E assim, isso é uma coisa muito interessante. É difícil até para acompanhar o raciocínio. Não, na verdade, sim. E o que eu faço também? Eu, às vezes, gravo 4, 5 e fica lá guardada. E aí eu falei, porque tem que ter uma reserva, né? Porque, plano B. Só que aí eu não tenho ordem. Aí às vezes eu gravo nessa semana
E aí eu resolvo botar aquela que eu gravei essa semana de uma vez, e aquelas vão ficando. Então, às vezes as pessoas já me viram com cabelo, imagina, com tantos meses, cabelo diferente, roupa de frio. Aí eu botei outro dia uma roupa de frio agora, aí eu falava, mas eu gravei há 3 meses atrás, sei lá, 2 meses, entendeu? E aí já cortei o cabelo, já mudou, então... mas eu não tenho exatamente isso. E agora, eu acho que eu quero... o que eu gostaria de dizer para as pessoas, eu vou colocando. Então, aí você falou do Agostinho Neto, e eu gosto, assim, quando as pessoas também vão descobrir. A Lília Junqueira escreveu até lá, poxa, fui pesquisar o Agostinho Neto para saber um pouquinho mais. Porque o Agostinho Neto foi uma grande personalidade, ele foi presidente de Angola, ele participou do movimento revolucionário angolano, é um grande escritor. Talvez as pessoas nem soubessem que ele também escrevia, né? Ele ficou conhecido talvez como aquela figura. E ele escreve muito bem, né? E aí ela foi pesquisar, e aí eu estava comentando do escritor sul-coreano, né? Quem conhece literatura sul-coreana, já a literatura no geral já não é fácil, né, de ter tradução no Brasil, que dirá a poesia. E aí, assim, tem um escritor sírio, muito interessante, Adonis, que ele chama, daqui a pouco eu vou colocar um poema dele. Então, assim, aí eu fico nessa... Eu já publiquei poema até chinês, né? Para leitura eu acho complicado os poemas chineses, mas para publicar escrito, que teve um ano, 2015, eu publiquei um poema por dia no Facebook, né? Durante 365 dias, todo dia tinha um poema. Aí eu podia diversificar também de autores, né? Então tinha de diversos países. Mas agora, assim, para ter isso também. Então eu já publiquei Mia Couto, que é moçambicana, já publiquei o Edgar Allan Poe, que é estadunidense, já publiquei Pablo Neruda, né, chileno, Armando Terrada Gomes, que é argentino. Então eu vou passeando, vários brasileiros, portugueses, claro, Fernando Pessoa, que eu publiquei mais, e os da região. Já publiquei escritores de Três Rios, Zélia, Carminha, Alexandre Mauro, o Zé Mauro. Publiquei da Helena Arruda, de Areal, publiquei dos meninos de Paraíba. Então, assim, caiu na minha mão, eu curto, porque me tocou. O negócio é o seguinte, tocou, né? Eu ouvi outro dia a filha do Carlos interpretando um poema dele, adorei, né, a Camila. Aí falei, Carlos, manda esse poema que eu quero também interpretar, entendeu? E eu vou publicar lá. Joel, eu quero saber quanto que as tartarugas cantam. Então, a garra da tigresa te tocaram. Qual é? Então tá, então essa Zé está encantado com as suas amigas, as suas amigas da pandemia. Isso. Todo mundo leu isso. Isso. O que aconteceu? Então, assim, uma das maneiras que eu fui para a literatura na pandemia foi essa. Só que a outra parte, a pandemia não me fez me concentrar. Apesar de eu ficar muito enfiado dentro de casa, durante muito tempo, eu não consegui me concentrar para ler, como não consegui me concentrar para ver filme, que eu vejo muito e que eu leio muito. E eu fiquei muito tempo nessa agonia, assim, gente, eu não estou conseguindo. Eu começava a ler um livro, parava, parava. Aí o que eu fiz? Fiz uma retomada. Eu fui pegar os livros lá da minha adolescência, que eu guardo uma boa parte até hoje. E então, são estes. Zé. Esses livros São das ouço. Zé, é da adolescência do Joel, Isso. não da sua adolescência. Estou no processo de regressão. Esses livrinhos de bolso são todos livrinhos de bolso de espionagem. ZZ7 era uma coleção Espionagem só sexo. de espionagem, né, era a história de uma espiã americana, Brigitte Montfort, filha de Gisele. E era muito lido, realmente. Não, ele começou a ser publicado no Brasil no final da década de 60, e durante a década de 70 toda, e um pouco da década de 80. E era muito lido, realmente. Naquela época se lia muito revista de bolso, tinha de faroeste também, muito. E eu lia muito de espionagem, e principalmente da Brigitte Montfort. Então eu guardei, eu colecionava mesmo. Me desfiz de alguns. E resolvi, então, falei, eu tenho que voltar, porque eu leio em 2 horas no máximo um livrinho desse. E leitura é esse exercício também. E a gente deve começar sempre a ler aquilo que a gente acha que vai ler, que é interessante, né? Que nos agrada. Peraí, então você está dando uma dica de ouro, Joel. Essa é uma dica prática para os nossos meninos e meninas. A gente está falando com nossos meninos da Rede Municipal de Educação e também com toda a população tririense, mas um foco especial para as crianças. Eu acho que você quer começar a ler, é fundamental para a vida de qualquer pessoa, as pessoas precisam ler, mas comece a ler aquilo que de fato, assim, às vezes é uma revista em quadrinhos, leia, não tem problema, você tem que começar a ler aquele tipo de literatura que dialoga com você. Porque o próprio tempo vai te levar a buscar outros caminhos, isso é o natural.
Porque daqui a pouco aquela leitura que você começou, que só de que é aquela mais fácil, se você é adolescente, são livros que falam com os adolescentes, mas você vai crescer, você vai amadurecer, e você vai amadurecer também na sua leitura. Agora, essa leitura base foi fundamental. Então, o Cortázar, que é um escritor argentino, dizia o seguinte: mesmo uma literatura considerada de não muita qualidade, é importante na vida das pessoas. Então, começa por aí. Eu acho que é fundamental isso que você falou. Eu acho que, principalmente na infância, você tem que despertar o gosto. Então, você está falando, eu comecei a ler histórias em quadrinhos, mas até hoje eu gosto. Vai beber lá na fonte, né? Então, assim, e durante muito tempo, você falou exatamente o que aconteceu comigo. Durante muito tempo eu só queria ler história em quadrinho, e chegou um momento que, naturalmente, aquilo foi havendo uma transição. E por quê? Porque você começa a ler, você começa a se preparar. E aí, quando você vai avançando, você vai despertando outros interesses, porque você aumentou sua bagagem aos poucos. Então, eu acho que é fundamental. E o que é mais difícil? É você conseguir manter o hábito, principalmente na criança. Então, tem que ser uma coisa realmente agradável. Eu vou dizer uma experiência que eu tive na quinta série. Eu fui obrigado a ler Iracema, né? E eu tenho o livro guardado. A Virgem dos Lábios de Mel. Eu fui comprar o livro. O primeiro livro da minha biblioteca é esse, está lá guardado com nome e com data. Olha, eu tive uma reação tão difícil, tão negativa, porque eu não passava das terceira folha, não tinha nada ali que... Então, quer dizer, era uma leitura fora da minha... Exatamente. Ninguém está botando em dúvida o José de Alencar. Não, de forma nenhuma, né? Mas é o momento. Então, você tem que... vamos dizer assim, eu não estava... vamos dizer assim, a dificuldade, a deficiência era minha, não era de forma nenhuma do livro. Mas eu não estava preparado para encarar... a Iracema naquele momento. Exatamente. Mas chegaria o momento, né, do José de Alencar, do Machado de Assis, né, dessas grandes figuras que a gente tem que ler lá. Só que a gente não está preparado, a gente não tem bagagem, inclusive, ainda. É um grande problema, às vezes, quando as pessoas leem. É lógico que tem leitores que até fazem isso e depois vão bem, mas não é o geral. Você lê um livro, você não entende nada, praticamente. Mas eu preciso ler, né? Eu tenho que ler aquele escritor, e você chega ao final e não entende nada. Então é melhor que você comece com essa leitura que tem uma ligação com você, que tem uma linguagem. Eu lendo agora isso aqui, eu me diverti muito. Olha, esse livro aqui eu li há uns 40 anos atrás. Zé também. Mas a minha cabeça, claro, mudou tanto, e eu vejo hoje uma ingenuidade. Eu achei tão engraçado. Esses livros me ajudaram muito, porque apesar de ser de ficção, ele tem um conteúdo de informação muito real, né? Assim, porque ele conta os países onde as coisas acontecem, e são informações verídicas, aqueles espaços. Eu acabei conhecendo alguns países lendo isso aqui, melhorei meu vocabulário, né? Ampliei lendo essas revistas em quadrinhos, e depois eu já fui passando para aqueles autores. O José Roberto até falou do Ivo Wallace, aí veio o Morris West, aí eu fui ler Morris West de novo, está aqui. Eu comecei a ler agora, voltei a ler e fui ler o Morris West, O Navegante, que é um livro muito interessante. Aí peguei já esse aqui, que é um de espionagem, chamado Shibumi. E esse Trevanian eu fui até descobrir agora, porque ele é um pseudônimo, ninguém sabia quem era. Foi descobrir, ele já faleceu, né? Mas na década de 80, eu comprei esse livro no dia 13 de 1 de 82. Aquela época, só fui descobrir quem era esse autor agora em 2000, eu acho, porque ele era... passou essa temporada... porque ele servia como pseudoônimo, então era interessante. Até hoje não tem essa Helena Ferrante, ninguém sabe quem é, né, a escritora. Isso ajuda também na divulgação. Então, ao fazer esse retorno ao meu passado e pegar aquela leitura que me agradou muito e que continua sendo prazerosa, ainda que eu veja de forma totalmente diferente, eu peguei e fui ler agora A Morte em Veneza, do Thomas Mann, porque eu quero rever o filme, e aí já é uma leitura mais densa, né? Já é uma leitura mais profunda, com vocabulário mais rebuscado, que me obriga, às vezes, a estar indo ao dicionário, né? Porque tem palavras que não são do meu vocabulário, mas eu já estou mais preparado de novo para essa entrega.
entendeu? Para essa busca. Então, esse processo é importante para o leitor. Eu ia deixar para o final, mas já me obriga a dizer agora o que está escrito no nosso cenário. Abra um livro, deixe-se levar, não é? Um novo mundo você vai encontrar. É esse livro aberto aqui atrás de nós, mas eu não posso encerrar sem antes de saber daquela sua história. E aí eu peço para a gente ser rápido agora. A gente começou a conversar aqui no início sobre um projeto que estava nas escolas públicas. Vamos falar disso de novo? Isso foi a minha primeira participação, eu tive essa oportunidade, e aí o projeto, era um projeto do MEC, muito interessante, que ele teve várias edições, eu ganhei, foi na terceira, e ele era e o projeto era esse, o livro vencedor era distribuído na rede pública nacional, no âmbito, acho que não sei qual era a série, mas segundo grau, primeiro e segundo grau, se não me engano. E eu achei muito interessante porque era patrocinado pelo próprio Ministério e a abrangência era muito grande, né, para o autor. E depois o projeto acabou que foram mais de 2 ou 3 projetos e depois, não sei por que razão, o projeto terminou. Mas era um projeto muito, muito difundido e tinha assim, para você ter uma ideia, a entrega do prêmio foi num evento gigantesco. Quem entregou foi o Haddad, na época, que era o ministro da Cultura. Era um evento da pauta principal do Ministério. Então, ele foi encerrado num evento internacional de discussão de educação e a entrega do prêmio era o encerramento, eles faziam uma exposição do projeto do prêmio. E o livro é um livro assim, muito trabalhado do ponto de vista didático, do ponto de vista da apresentação, voltado mesmo para o estudante. Né? E você então, levando o nome da nossa cidade. Pois é, achei muito interessante esse projeto. Que bom, obrigado, Carlos, por esse feito. E como que está essa questão do 1.235 exemplares na mão também de jovens e adolescentes, é isso? Isso aí o público-alvo é esse, né? Que beleza, isso é muito bom, isso é muito positivo. Esse livro, ele foi publicado pela Saraiva, e a Saraiva tem uma estrutura, né? Muito ligada à parte educacional. Né? E essa penetração é fundamental, né? Para a publicação, né? Porque é muito difícil publicar, né? A gente tem aqui na cidade o tempo de chuva para poder... Tem nas livrarias aqui. Ai, que bom, que bom. Não deixe, né? Não, e outra coisa, a gente importante dizer que Trevi tem 2 livrarias. Opa. A maioria dos municípios não tem uma, nós temos esse privilégio. Exatamente, de boa qualidade. Muito bem instaladas, né? Muito bem. Então, as pessoas precisam frequentar. Precisa. Eu queria, então, encerrar minha participação. Já? Então tá. Né? Mas antes, Joel. Não, porque eu queria falar de uma campanha que nós vamos fazer, que é assim, eu vou dizer em primeiríssima mão. Então tá, então vai lá. Vai. É assim, nós criamos um grupo aqui em Três Rios chamado Teias, que é um grupo de amantes da literatura. O Zé Roberto faz parte, o Carlos também, e nós temos hoje umas 40 pessoas num grupo de WhatsApp. E começamos a fazer uns encontros virtuais, já fizemos 6 encontros. E nesses encontros a gente tem debatido e nós criamos uma campanha, que eu vou falar agora para vocês, então, em primeiríssima mão. É uma campanha de estímulo às pessoas a comprarem no Natal, né, para o período natalino, livros de autores da nossa região. Isso é fantástico. Então, a gente vai começar essa divulgação da campanha agora em novembro, né, nas redes sociais, a gente só vai trabalhar com as redes sociais, e a ideia é exatamente esta, desde presente nesse Natal, livros de autores da nossa região. E esses livros vão estar disponibilizados nessas 2 livrarias, né? As 2 são no shopping, né, a Companhia do Livro no shopping Olga Sola. Sim. E a Livraria Favorita no Américo Silva. E eles são junto conosco, eles fazem parte desse grupo também, Teias, que a gente daqui a pouco até vai dar uma divulgada melhor sobre ele, né? Não tem uma divulgação ampla. Então nós teremos os livros do Zé Roberto, livros do Carlos, teremos os livros da Helena Arruda, livros as suas indicações. Não, aí tem de vários, tem né, o Renê Dentes está lá, a Vânia de Paraíba, né, a Helena de Areal, tem o Rafael Padilha também daqui de Três. Então, olha, a Exilma, Sinara, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que riqueza, são tantos escritores. Nós também nesse grupo estamos fazendo um levantamento de todas as publicações dos escritores da região. Nós já passamos de 130
entre livros escritos pelos próprios ou participando de coletânea, como o Carlos falou que ele está participando. Então nós estamos fazendo um levantamento, inclusive quem tiver informações de escritores, de livros de qualquer época. Por exemplo, nós temos um livro que o Carlos tem e eu também, que é da Márcia Valina, que foi uma grande poetisa nossa, 1958. 1958. Nós temos esse exemplar. Então, quem tiver informações, nos passe para a gente, porque nós vamos fazer uma página, já temos o domínio, né, para botar todas as informações sobre os escritores da nossa região. Então, participem da campanha. Então, assim a gente vai encerrando, mas eu vou me despedir deles. Obrigado você que esteve aí conosco até agora. Essa é a nossa FEATRE, edição 2020, Feira de Educação e Arte de Três Rios, com essa riqueza nesse momento de roda de conversa sobre literatura na pandemia. Você já leu algum livro? Se você não leu, por favor, aproveite as dicas dos nossos ilustres convidados e leia já, imediatamente. Fica aberta a página, né, o Facebook, ali o Instagram do Zé Roberto Padilha, do Joel e do Carlos Almeida, para a gente poder descobrir novos meios de ler. Mas antes, obrigado, Zé, pela sua participação. O que você achou? Eu que agradeço. Ser lembrado pelo poder público, pelas pessoas que comandam a educação na nossa cidade é muito gratificante para a gente. Como eu digo, eu sou do tempo da Violeta, né, segundo Joel. Estou bem rodado e eu não tenho notícias de uma gestão que tenha tido tanto carinho pela gente. E eu tenho obrigação de ser grato a tudo que eles estão fazendo para a gente. Muito obrigado, tá? Certo. Joel, obrigado pela sua participação, pela sua dica, suas histórias, seus contos. Eu não escrevo, eu sou um contador de história. O que ajuda muito. Muito obrigado, Joel. Você já deu ótimas dicas, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu queria realmente agradecer o convite. Eu gosto muito de participar e participar com dois amigos, né? E você também, claro. Eu aproveito e mando um abração para a Flávia, né? Com certeza. É uma amigona, trabalhou muito tempo comigo. Então, né, um enorme carinho para a Flávia. E quando me convidando, eu participo. Eu estou sempre disponível. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses espaços, que é sempre fundamental, né? Tô achando que eu vou roubar essa história aqui da Secretaria de Educação e vou pegar isso para mim, hein? Se preparem. Carlos, que alegria, né? Eu tive um grande contato com a obra do Carlos e sempre que eu te vejo, para mim, é como se eu estivesse vendo um grande ídolo perto de mim. E aí, para mim, é uma das gratas lembranças que eu tenho da sua apresentação, da sua interpretação de uma das histórias, né? Que é a história título do livro, que eu achei uma coisa, como eu disse, achei que era impossível fazer esse tipo de tradução da obra, né? Para o 3D, como você diz, né? Então, achei muito interessante, fiquei muito, muito feliz com a sua ideia, a sua iniciativa. E queria agradecer, cumprimentar a Secretaria de Educação, o secretário e a equipe. Acho isso genial, esse tipo de iniciativa, né? E é uma satisfação muito grande participar, né? Ao lado de grandes amigos aqui, como o Robertinho e o Joel, e mediado por você, então ainda fica mais interessante. Obrigado. Agradeço a grande compreensão de vocês para com essa pessoa aqui, que não sabia como que eu ia lidar com a tamanha inteligência e sabedoria desses grandes amigos, mas a amizade supera tudo. Foi uma conversa muito amistosa, muito gostosa, muito saborosa. Secretaria de Educação, muito obrigado pelo convite. Está incrível. Tenho certeza que nós ficaremos aqui muito mais. Essa é só metade da programação da FEATRE 2020. Fica aí. Muito mais para você assistir. Estamos aqui ainda na internet. Procure-nos nas redes sociais. Estamos disponíveis agora para conversar mais um pouquinho. Pode ir lá conversar com o Joel, com o Zé, com o Carlos, comigo. E aí você pode ver a apresentação que eu fiz da literatura do Carlos e isso e muito mais. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.